queridos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live aqui do canal RGBR, nossa live número 18, a nossa aula sobre ginástica rítmica para você se tornar um professor ou professora de GR com excelência na ginástica rítmica. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, vai fazer 19 aí já, né, de tanta experiência, mas todos os dias eu aprendo com vocês, então aqui esse encontro é para professores e treinadoras de GR que querem se tornar profissionais que ganham medalhas com as suas ginastas. Você quer formar ginastas que ganham medalhas na GR? Você vai precisar de todo esse conteúdo que nós temos por aqui. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu já estou vendo um pessoal aqui que acompanha a gente com frequência. Fico muito feliz com vocês por aqui. E hoje a gente vai falar sobre... Atenção, atenção. Vamos ajustar tudo aqui. Nós vamos falar sobre... o salto. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Muito bem. Hoje o nosso tema é o salto espacate ou o salto grand GT, né? Opa, aqui apareci. Ou o salto grand GT da ginástica rítmica. Então, se você tá aqui comigo, acompanhe esse conteúdo porque ele vai ser complemento de uma live que a gente fez por esses dias aqui também, onde eu falo do espacato, né? Como corrigir a sua ginasta para conseguir realizar o espacate. Depois que ela consegue realizar, aí sim você pode avançar para o próximo nível, que é o conteúdo de hoje. Então, seja bem-vindo por aqui. Se você já é aluno do Método Ginástica Rítmica com Excelência, que é a nossa formação, né, completa para professores de GR, já coloca aqui no chat de onde você está falando, de que cidade você está falando e qual é a sua turma, com um rainho ali para o prof ficar feliz de encontrar vocês por aqui. E aos que estão por aqui que não são que são ginastas ou que são pais, saiba que esse conteúdo aqui é um conteúdo focado para professores. Então, se você é professor e você está assistindo, maravilha, presta atenção até o final que hoje está demais, hein? Agora, se você é ginasta, se você é pai de ginasta, familiar, lembra que esse conteúdo aqui é para o professor, então tem conteúdos técnicos. Eu quero que você pegue esse conteúdo e encaminhe para a professora ou professor da sua filha, para que ele sim consiga compreender e corrigir a sua ginasta. Combinado? Então, Anderson já colocou aqui, você acredita que a GR do Brasil vai ganhar medalha no Mundial e Jogos Olímpicos? Eu acredito. Eu acredito sim que nós estamos aí numa crescente. Infelizmente, os Jogos Olímpicos agora de Paris, nós tivemos um acontecido, né, que ninguém tinha controle sobre isso, mas que eu sei que daqui para frente as meninas vão voltar mais fortalecidas para poder se desenvolver ainda mais e ganhar ainda mais, ter mais resultados na GR, né? Então, vamos seguindo por aqui. Hoje nós vamos falar de tudo sobre o salto espacate ou salto grand GT, seja lá como você chama. Eu sei que tem lugares no Brasil que chamam ele de salto aberto. Então, vamos pensar nesse movimento aqui, ó. Esse movimento é o salto grand GT, ou espacate da ginástica rítmica, onde a gente vai ter basicamente uma obrigação durante o voo do salto, onde a ginasta vai precisar realizar 180 graus com as pernas no voo, durante o tempo de voo. Esse voo, ele precisa ser... esse salto, ele precisa ter uma elevação de, no mínimo, o tempo suficiente para a ginasta conseguir abrir as pernas e mostrar o espacato. Então, o código não exige que você faça um salto extremamente elevado, mas quanto mais elevado, mais fácil vai ser de ela demonstrar o salto, porque ela vai ficar mais tempo no ar mostrando esse movimento. Então, aqui eu trago 3 ilustrações para você entender qual seria o passo a passo para a sua ginasta chegar a um grande salto, chegar ao salto espacate. Então, você precisa entender esta mecânica para entender o ponto zero. Isso aqui é entender o ponto zero, entender como começa esse movimento, qual é a fase central e qual é a fase final. Quando você compreende isso, os seus resultados eles mudam completamente. Eu te falo por experiência própria. Quando eu consegui entender com as minhas ginastas qual era o mecanismo do acontecimento todo de um movimento da GR e entendi esse ponto zero, a gente conseguiu ter os resultados que vocês já conhecem que eu tenho por aqui. Então, olha só, visualize essa imagem, memorize essa imagem e veja se a sua ginasta está realizando esta sequência de passagem de movimento. Agora, tem uma coisa importante. Tem ginastas que acabam, e professores, que acabam desempenhando o ensino desse salto com a perna da frente flexionada. Eu vou te dar a minha opinião profissional e pessoal enquanto treinadora de GR. Quando você ensina a sua ginasta exatamente igual à primeira figura, onde ela já vai elevar a perna para o salto espacate,
com a perna estendida, eu acredito que ela vai ter mais possibilidades de desempenhar outros saltos também na GR e mais qualidade no salto dela. Fica comigo até o final desse conteúdo, que eu vou te explicar com mais detalhes sobre tudo isso, tá? Se você já tá gostando desse conteúdo, deixa o seu joinha aqui, compartilha, mas salva. Quando você salva, isso vai ficar sempre memorizado para você aí nos seus stories, no seu Instagram, e isso vai facilitar para você. Se você tá no YouTube, já clica depois também para salvar esse conteúdo e compartilha com todo mundo. Juntos somos mais fortes. Então ficou claro aí o caminho que a sua ginasta precisa realizar para realizar esse salto? Se ela não passar por esse passo a passo, a gente não vai ter o resultado final, que é o que a gente busca. Então, ela precisa realizar o salto com o máximo de amplitude. Vamos lá, eu trago essa imagem aqui, que é da ginasta Natalia Godunko, da Ucrânia, porque ela, na verdade, aqui ela não tá fazendo só o salto espacato, tá? Para você compreender, ela tá fazendo aqueles 3 saltos, perna direita, perna esquerda, perna direita. Depois você vai visualizar no vídeo, são 3 saltos, onde ela precisa saltar em abertura 180 durante o salto, e ele precisa ter no máximo um passo de intervalo. Então, é um salto específico da GR. Isso eu sei porque eu conheço essa ginasta e eu sei que ela está realizando esse salto nessa foto. Mas o que você precisa entender daqui? Visualize o ângulo da perna dela. É esse o mínimo que se exige para a ginástica rítmica. Se a sua ginasta realiza o salto mais ou menos de amplitude, ela não vai ganhar bonificações por isso. Naturalmente, se ela fizer mais, ele vai ficar mais bonito. Naturalmente, se ela fizer menos do que 180, ela vai ser penalizada ou ela não vai ser validada por esse salto. Então, você tem que imaginar esta figura aqui com relação às pernas da sua ginasta e ela precisa buscar este movimento, esta amplitude quando ela realiza o salto. Agora, nessa foto, a ginasta está fazendo um lançamento do aparelho. Então, naturalmente, esse braço está lá na diagonal porque ela está lançando o aparelho. Mas durante uma série de mãos livres, por exemplo, ou durante outros movimentos que a ginasta vai fazer com o aparelho, não necessariamente ela precisa ter esse braço. O braço vai ser de acordo com o manejo do aparelho ou de acordo com o regulamento. Fique atento ao regulamento da GR, porque no regulamento, às vezes, está especificado como que deve ser o braço posicionado da sua ginasta. Quem está por aqui que é aluno do Método Ginástica Rítmica com Excelência, já deixa um oizinho aqui, coloca o raio e o número da sua turma para todo mundo conhecer vocês como os profissionais de excelência que estão aqui cada vez mais evoluindo na ginástica rítmica. O Método Ginástica Rítmica com Excelência hoje tem mais de 240 professores de todo o Brasil e de mais 5 países aí pelo mundão. Isso faz com que a gente se orgulhe muito desse processo e que esse conteúdo aqui tem valor. Para você se tornar um profissional de excelência, você precisa desses conteúdos por aqui. Maravilha! Eu trago essa foto aqui agora para ilustrar para você o que o professor deve fazer para que essa ginasta realize o salto. O que a professora de ginástica rítmica precisa ensinar sobre o salto. Visualiza a mão desse professor, provavelmente um professor de balé, né? Ele está utilizando aí uma motivação para a ginasta realizar esse salto. E aqui a gente tem um dos itens que eu falo sempre para vocês aqui, que é um dos 2 pontos decisivos para você ser um profissional de excelência na ginástica rítmica. Formar ginastas que ganham medalhas, mesmo que você aí não tenha sido ginasta. O que esse professor está fazendo? Ele está dando uma motivação para essa ginasta realizar o movimento. Depois de ele passar todas as instruções relacionadas ao ponto zero, ensinando essa ginasta como ele quer que esse salto seja realizado, ele também faz um incentivo de motivação. Então, ele demonstra, não realizando o salto, mas ele demonstra através de um incentivo. E esse trabalho psicológico e motivacional, emocional que você contribui para a sua ginasta, ele também é decisivo. Quando você explica o movimento simplesmente e deixa a sua ginasta realizando sozinha, ela pode ou não ter uma motivação intrínseca para realizar tudo isso. Mas se a gente chega com uma motivação extrínseca, ou seja, de fora, para contribuir para que ela realize esse movimento acontece com muito mais clareza. E eu posso te falar, vou contar para vocês uma história. Nessa semana, eu entrei em contato, olha só, a Cecília por aqui, aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência, turma 11. Seja bem-vinda, minha querida.
Essa semana eu entrei em contato com ex-ginastas minhas. Ginastas, aquelas que vocês veem por aqui, às vezes nas fotos, com medalhas e tudo mais. E eu conversei um pouquinho com elas sobre o que era, nesse processo de ensino, que fez elas transformarem-se em ginastas medalhistas, o que era um diferencial. E o mais interessante foi que a maioria delas lembrou-se de como eu, professora de GR delas, treinadora de GR delas, trazia todas as correções detalhadas. Ou seja, o que eu te falo aqui é exatamente o que eu vivenciei, o que eu atuei com as minhas ginastas. E junto com isso, eu te trago aqui a fala delas. Elas me falam, Val, isso era decisivo para a gente ter resultado. Elas comentam mesmo que quando elas tiveram, vamos lá, estavam um pouco mais cansadas ou desmotivadas, isso fazia diferença para elas. Além de uma Val que era extremamente detalhista. Essa palavra elas também utilizaram. Então, quando você quiser entender esse processo de alguém que já teve resultado, eu te falo, eu não escondo nada de vocês por aqui. É exatamente o que eu fiz com as minhas ginastas e que fez elas terem os resultados que a gente teve, elas como ginastas, eu como treinadora. Então, hoje, você talvez esteja buscando resultados com as suas ginastas, mas está faltando esses 2 itens que são decisivos. Deixa eu dar um oizinho aqui para quem tá por aqui e beber uma água, né? Enquanto isso, eu quero saber se você tem alguma pergunta sobre esse salto para eu poder responder durante esse encontro de hoje. Eu preparei aqui hoje um material bem completo para vocês. Mas se você tiver alguma questão a trazer, eu vou conseguir te ajudar bem pontualmente naquilo que você tá precisando. Combinado? Então, vamos lá. Respirei, agora vou seguir. Olha só, aqui eu trago uma imagem de um salto com o pé na cabeça. Então, esse também é um salto espacate, também é um salto Grand GT, porém, na ginástica rítmica, a gente tem a possibilidade também de realizá-lo com o pé na cabeça. Na última aula que a gente trabalhou sobre o espacate, eu pontuei para vocês o quanto era importante você trabalhar o encaixe das suas ginastas. E esse salto aqui, eu trago essa imagem justamente para você entender como essa ginasta está extremamente encaixada. As pernas dela está super bem posicionada. E é por isso que ela conseguiu trazer esse pé na cabeça com tranquilidade. Esse é um salto que ele existe no código de pontuação da GR. O que é o código de pontuação, Val? São as regras da modalidade. É a nossa bíblia enquanto professor de GR. E nesse salto aqui em específico, a gente não precisa colocar a cabeça para trás. A gente pode, porém não precisa. Então, ela está realizando um salto, como a gente chama, espacate ou GT, ou Grand GT, com pé na cabeça. E é isso que ela precisa cumprir. Esse é um salto super válido e, aliás, com muito detalhe positivo. Você consegue visualizar a qualidade de tudo isso nas suas ginastas? Olá, Márcia, seja bem-vinda por aqui. Ela mandou uma mensagem pra gente. Estou buscando um método de como implantar a ginástica no interior. Márcia, me chama depois no privado aqui nas mensagens do YouTube, do Instagram, que a gente vai conversar sobre esse seu processo de ser uma profissional de excelência aí na sua cidade, seja no interior, seja na cidade grande. Eu falo que tudo que a gente aprende sobre GR aqui, não importa se você foi ginasta ou não e aonde você mora. Eu tenho alunos pelo Brasil inteiro, no interior, na cidade grande, e tenho alunos pelo Brasil e afora também, né? Fora do Brasil, são 5 países. Então, esse conhecimento sobre a GR, ele vai servir para você que está em qualquer nível da ginástica rítmica. Depois, você manda mensagem para mim para saber mais sobre o método de ginástica rítmica com excelência, que é esse curso que formou tantos professores de resultado. Bom, aqui tem mais uma foto que eu trago para ilustrar vocês sobre a perna da frente. E a gente vai começar a falar sobre isso. Quando a sua ginasta for realizar esse salto, ela não simplesmente precisa pensar em abrir a perna. Acompanha o raciocínio comigo. Ela precisa elevar a perna da frente ao máximo para que, quando a perna de trás chegar na posição de 180, a perna da frente esteja no mínimo a 180. Então, vamos lá. Deixa eu falar para vocês, a Arabesquina está doente. Ela foi para o hospital, basicamente. Então, hoje eu vou utilizar minha caneta de novo. Ou não. Vamos ver se eu consigo. Vou utilizar o meu tablet para vocês entenderem. Quando essa ginasta for realizar o salto,
ela vai iniciar esse salto assim, ó, certo? Ela vai iniciar, imagina que ela tá indo pra lá, tá? Ela tá indo lá na direção da flechinha, ó. Vamos ver aqui. Maravilha. Ela tem que iniciar esse salto e ela vai iniciar subindo a perna da frente, certo? Depois de ela subir a perna da frente, ela vai precisar subir a de trás também. Então, ela já subiu a perna de trás também aqui, ó, na minha figurinha, certo? Agora, se essa ginasta sobe a perna da frente, tá? Ela sobe a perna da frente, mas quando ela chegar na perna, com a perna de trás no alto, ela descer a perna da frente, a gente tem um problema. Porque o que a gente está buscando aqui é um salto de 180 e não um salto 180 caindo. Percebe a diferença? Então, o que você precisa trabalhar com a sua ginasta? Ó, você precisa trabalhar com a sua ginasta o que eu falo de salto canoinha, que é abrir ao máximo essa perna, elevar ao máximo essa perna. E não deixar essa perna aqui para baixo, ó, como você tá vendo aqui. Essa perna para baixo a gente não quer na ginástica rítmica, a gente quer que a perna da frente eleve-se ao máximo. E a gente vai visualizar alguns exemplos de como isso é possível. Mas antes, se você tá aqui comigo, aluna do método que eu tô vendo por aqui, manda aqui no chat de que turma você está falando, coloca aqui um raio e a turma que você tá falando, para que a gente possa conhecer vocês, alunos queridos da professora. Então, vamos lá. Essa foto aqui é de uma ginasta que está realizando um salto com coluna. Mas, no instante que ela foi fazer a coluna, possivelmente a perna da frente dela já caiu. Por quê? Porque a perna da frente, se você observar, já está no nível de 180. Então, até o momento de ela chegar com a coluna atrás, a perna da frente possivelmente vai descer. Então, por isso, eu preciso que você entenda que um dos pontos, um dos ajustes do ponto zero da sua ginasta é com relação à perna da frente. Você precisa compreender essa correção de que quanto mais ela subir a perna da frente, melhor será o salto dela. Aqui tem uma outra ginasta, né, que basicamente pode ser o momento da foto ou não, mas ela está na posição de espaccato, 180, e com o tronco para trás. Então, esse é um salto que é um Grand GT com coluna, certo? Tem um valor no código de pontuação a mais, porque ela tem a flexão da coluna, mas o que a gente precisa pensar aqui é que ela está com o pezinho posicionado, esticado na frente, o corpinho esticado, observe os braços também. Professor e professora de GR. Ah, Maristela aqui, ó, aluna da turma 1 e depois veio para a turma 9 também, porque ela falou, não, eu quero continuar aqui aprendendo sobre a GR. E aqui, ó, saludos desse Peru. Então, temos aqui uma participante, a Ayala, que é do Peru. Muita honra vocês por aqui, meninas. Então, vamos lá. Essa observação aqui, eu quero que você se atente ao braço. Então, a sua ginasta, quando realizar o salto espacate, seja com coluna ou não, ela precisa também posicionar corretamente o braço. E tem uma outra coisa importante para você ensinar as suas ginastas. Anota essa informação para não esquecer. Professor e professora de GR, a sua ginasta precisa usar a força das pernas para saltar e não a força dos braços. A gente vai visualizar isso já daqui para frente, mas entenda, se a sua ginasta ela utilizar a força dos braços, a perna não vai abrir. Eu falo que ela está desgastando energia, jogando energia onde não vai utilizar. Ela precisa deixar os braços suaves, o tronco posicionado e utilizar força das pernas. Combinado? E agora eu vou ilustrar para vocês. Olha, do Chile também por aqui. Nossa aula hoje está super internacional. Tem todos os alunos do método e mais o pessoal aqui de outros países aqui da América e aqui da América do Sul, né? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Essa foto aqui, eu vou contar para vocês como é que aconteceu essa foto. Como eu consegui essa imagem. Eu estava agora viajando, né, para os Jogos Olímpicos lá em Paris. E eu conheci a Caterine, que é a minha nova amiga, que é da ginástica rítmica. E ela tem um livro maravilhoso, incrível, de desenhos de ginástica. E quando eu abri o livro, eu falei... Kátia, isso aqui é muito legal para eu poder ensinar os professores sobre o passo a passo de um elemento da GR. Porque ela tem muitos desenhos onde ela demonstra exatamente o passo a passo. Vocês vão ver por aqui alguns.
Então, quando eu vi tudo aquilo, eu falei, acho que eu quero esse livro. E aí eu trouxe o livro para o Brasil. E a Kátia aqui é uma nova amiga e que tem aí um trabalho incrível sobre ginástica rítmica. Essa aqui é uma imagem, então é um desenho feito à mão, acredite, onde ela desenhou o caminho de um salto, certo? Então, essa aqui é uma imagem do livro dela. E ela desenhou o caminho do salto. Nessa imagem, dá para ver que a ginasta realiza o salto por joelho dobrado. Visualiza, ela tá fazendo o chassé, daí ela faz o passo, e ela entra pro salto com o développé, né? Que é a perna dobrada para depois estender. Tá errado? Não está errado, é uma opção também. Mas como eu falei a você, esta forma de ensinar o salto, eu acredito que limite ela de outras possibilidades lá na frente. Então, eu sugiro você trabalhar esse espacate, o salto, né? Com a realização da perna em développé, em grand battement e não em développé. Maravilha! Deu para entender bem o caminho de um salto? Isso aqui, professor, é o que você precisa utilizar na sua imagem ao corrigir sua ginasta. Então, quando você visualiza a sua ginasta realizando o salto, imagine esta sequência de fotos. Essa sequência de imagens vai te ajudar a entender melhor um salto da sua ginasta. Temos aqui mais uma imagem, aqui eu trouxe uma imagem da Soldatova, Alessandra Soldatova, uma ginasta russa que já não compete mais, mas ela também, como você pode observar na primeira imagem, inicia o salto através de développé, que é quando ela faz a flexão e estende, mas observe que a perna da frente dela não desce. Então, quando ela chega lá na coluna, observe a força que ela tem para subir a perna de trás, descer o tronco e ainda assim se manter com a perna da frente a 180. Então, para ela realizar isso aqui, talvez essa ginasta tenha muita facilidade de manter essa perna a 180, até porque ela é muito flexível. Mas eu falo o seguinte, para as nossas ginastas que estão iniciando, quanto antes eu explicar a ela e ela entender que ela precisa subir bem a perna da frente, anota esse nome, Bessonova, Ana Bessonova, eu vou te mostrar mais imagens dela para você entender o caminho de um grande salto, para que ele seja bem trabalhado e evoluir outras possibilidades de salto na GR. Se você está gostando desse conteúdo aqui, já vou te pedir um favor, viu? Coloca aqui um compartilhar, clica no aviãozinho aqui embaixo, compartilha para alguém essa live e também depois eu quero ver seu comentário sobre o que você aprendeu nesse conteúdo de hoje, porque eu passei basicamente a manhã inteira preparando tudo isso e vem muita coisa pela frente, hein? Vamos lá! Aqui nós temos um vídeo, tá? Eu vou mostrar esse vídeo para vocês e vou explicar. Então é o seguinte, esse aqui é um vídeo que eu tirei do YouTube, onde tem ginastas realizando uma sequência de saltos. Então elas estão fazendo a sua diagonal de saltos com exercícios preparatórios e com o grande salto. Então aqui você pode perceber que para a ginasta realizar um grande salto, ela não precisa simplesmente chegar para o grande salto. Ela não deve, aliás, ela precisa passar por um processo de aprendizado, onde, por exemplo, elas realizaram os grupados, depois elas realizaram mini saltos, chassés, que é o momento preparatório de um grande salto, até o momento que elas realizam, enfim, o salto, o grand GT, né? O grande salto. Aqui elas também estão realizando ele em tamanho pequeno, médio e grande. Então, são três estágios do salto, onde você incentiva a sua ginasta a coordenar o seu corpo e entender a potência que a perna precisa realizar. Além disso, naturalmente, você sabe, como professor de educação física, como profissional da nossa área, que é preciso que as ginastas tenham também um trabalho de pliometria. É através da pliometria que elas vão realizar melhores saltos, e esse trabalho de pliometria precisa ser bem preparado para que elas tenham os resultados de grandes saltos. Essa imagem aqui mostra as ginastas em exercícios preparatórios, então são saltitos ou mini saltos que vão prepará-la para um grande salto na ginástica rítmica. E a gente vai ver aqui algumas falhas de execução, porém a ideia aqui é mostrar para você o objetivo final, que é realizar o salto com excelência. Ficou claro para você? Conta para mim se você já está acompanhando esse conteúdo, se você já aplica esses movimentos nas suas ginastas, nas aulas de ginástica rítmica. Ayla colocou, Ayala,
Sou mama de ginasta e muito interessante escutar as suas aulas e conhecer mais da técnica de excelência da ginástica rítmica. Muitas graças por compartilhar seus conhecimentos. Um pouquinho de espanhol, um pouquinho de português, né? Na verdade, eu falo que o meu espanhol é péssimo, não tenho facilidade com o espanhol, mas eu consigo compreender algumas palavras, pelo menos lendo. Fico feliz que você está acompanhando por aqui, Ayla, mas esse conteúdo aqui é para professores e treinadores, então aproveita e compartilha com os professores e treinadores da sua ginasta, para que aí sim, eles com o conhecimento técnico da ginástica rítmica possam ter esse preparo para dar às suas ginastas. Então, se o professor acompanha esse conteúdo, ele absorve essas informações e ele leva para as suas ginastas, com certeza sua ginasta vai evoluir muito mais. E aí, você vai ver sua filha muito mais feliz. Combinado? Vamos lá, então. Seguimos por aqui. E agora eu tenho mais um vídeo aqui para mostrar. Esse vídeo aqui é um vídeo de também um exercício, onde as ginastas estão fazendo um mini salto. E aqui a observação é o seguinte, são duas. Deixa eu te perguntar, você está vendo qual é a diferença dessas ginastas para suas ginastas? Se a sua ginasta realizar este mesmo exercício, ela vai fazer com essa leveza de salto. É isso que você precisa ensinar ela. Como ela fazer um salto que ele tenha um desenho de uma parábola. Ou uma parábola, na verdade, com um pouquinho mais de avanço para frente. Então, eu diria o seguinte, que um salto, ele vai ter que ter esse desenho aqui, ó. Certo? Ela vai subir... Opa, é difícil desenhar ao contrário aqui. Ela vai subir, ela vai pra frente, realiza o salto, depois ela desce. Ela não deve fazer um salto onde ela vai simplesmente fazer isso aqui, ó. O salto da sua ginasta não deve fazer simplesmente isso aqui. Ela precisa de um tempo de voo. E para que ela tenha esse tempo de voo, esse exercício que a gente está vendo no vídeo, ele é perfeito para ajudar a sua ginasta a entender sobre essa mecânica do voo. E tem mais um detalhe importantíssimo para você ensinar para as suas ginastas que a gente vê nesse vídeo. Observe, professor de ginástica rítmica, o posicionamento dos braços dessas ginastas. Olha como ele está super coordenado ao movimento. Observe como ela realiza esse salto com leveza e finaliza com leveza. Começo, meio e fim. Isso é ajuste do ponto zero das suas ginastas na ginástica rítmica. Isso é ginástica rítmica com excelência, onde ela está fazendo o salto, que tem que ser realizado com tempo de voo, que é só um exercício, então ela não chega a abrir o 180, mas tem tudo no devido lugar. Observe os braços, observe o tronco, observe o tempo de voo dessas ginastas. E é isso que a gente tem que buscar com as nossas ginastas. Ayla, você tá por aqui, falou que é ginasta, manda esse conteúdo para sua professora, é ela que tem que acompanhar tudo isso aqui. Ginastas, fiquem à vontade para compartilhar com seus professores, porque são eles que a gente quer que aprenda tudo isso para levar excelência para as ginastas, para vocês, né? Então, ficou claro aqui o quanto é importante você trabalhar com detalhes na ginástica rítmica? E se você está assistindo esse vídeo e está olhando para mim e falando, Val, mas o que é que tem de detalhe aí? Pois é, você precisa entender aonde que precisa estar posicionado o braço, o tronco, as pernas. Isso é ajuste do ponto zero para ter resultados, formar ginastas que ganham medalha na ginástica rítmica, mesmo que você não tenha sido um professor que foi ginasta. Então, você não precisa saber fazer o salto igual a ela. Você não precisa realizar um movimento para ela. Mas você precisa saber corrigir. Você precisa saber aonde ela precisa posicionar cada partezinha do corpo dela. Maravilha? Vamos para mais um desenho da Caterine, lá da França, de Paris. Aliás, depois, se você quiser procurar esse Instagram dela, você pode procurar. Ela faz desenhos das suas ginastas. Então, se de repente você aí como professor e treinador quer transformar uma foto em um desenho feito à mão, que é geralmente, assim, é impecável, é perfeito. Você tem a possibilidade. Então, ela faz todo esse trabalho aqui de desenhos para a ginástica rítmica através de imagens, de vídeo ou de fotos. Bom, o que eu trago essa imagem aqui para você visualizar? Esse salto que a ginasta está realizando não é o salto que a gente está falando hoje, mas ele tem aí, aliás, a gente vai falar sobre ele daqui a uns dias, tá? Mas ele tem aí um caminho muito importante.
Observe a imagem de cima, observe a altura da perna da frente da ginasta quando ela chega ao máximo do salto. Essa perna está muito alta. Ah, Val, mas as minhas ginastas não são tão flexíveis. Maravilha, vamos trabalhar o encaixe de acordo com aquele aprendizado da nossa última aula sobre espacate na GR. Mas você precisa ensinar ela esse processo de elevar a perna ao máximo. Então, tanto na figura de cima quanto na figura de baixo, você visualiza que ao chegar ao salto, essa ginasta está elevando a perna, ela está fazendo um trabalho de elevação. E se você não motivá-la e não corrigi-la, ela não vai realizar esse salto como a gente está buscando. Aqui temos a nossa maravilhosa Ana Bessonova, que eu falei para vocês, que eu quero que você utilize ela como imagem para você levar para suas ginastas. Então, Val, é isso que eu quero, é isso que precisa ter num salto espacato? Não, não precisa ser isso. Mas vai dizer que não é maravilhoso ver um salto assim? Então, o que a gente está tendo aqui? A gente está tendo um salto rondejant, né? Ela está fazendo outro salto, mas que passa pela posição de espacate. E a gente precisa entender... Deixa eu botar carregar aqui. E a gente precisa entender que se ela não realizar esse salto com a elevação da perna da frente, a gente não vai ter o salto, o objetivo final do salto que a gente quer na GR. Então, visualize aí os desenhos da Kati. Gente, isso aqui não é uma foto, não. Isso aqui é um desenho feito à mão. É perfeito, não é? Então, visualiza na imagem de cima também o quanto essa ginasta está elevando a perna ao máximo. E é isso que a gente busca para a GR. Mais uma foto aqui que também não é de um salto espacate, é de um salto rondejant. E como que eu sei disso? Porque eu sei que essa ginasta está com o tronco levemente torcido, tá? Que é característico de um salto em rondejant, que é um salto onde ela vai rodar antes de abrir as pernas. Agora, o que a gente está buscando aqui é entender sobre esse tronco, que independente dele estar torcido ou não, ele precisa estar alinhado. Então, quando você visualiza um espacate no chão, eu falo para você que você tem que visualizar isso aqui, ó, que é um T invertido. Se a sua ginasta não estiver realizando um T invertido no espacate, ela tem um problema. Se a sua ginasta não estiver realizando um T invertido no salto, nós temos um problema. Então, como professora ou professora de GR, você já sabe que é muito importante trabalhar a abertura 180 para que ela consiga avançar para mais, mas que isso não é obrigatório. Mas que esse 180 é o mínimo que se exige para o salto espacate. Quero saber se temos mais dúvidas por aqui, que eu vou trazer agora um outro assunto também relacionado ao salto espacate, ó. Esse aqui é o salto espacate com o rolo, tá? Então, esse movimento aqui, ele não é um salto da GR, ele é um elemento pré-acrobático. Também com imagens da Caterine, né, para ilustrar para vocês, mas o que a gente tem que entender aqui é este movimento, ele não precisa ter abertura de 180. Ele pode ter, mas ele não precisa ter. Agora, esse tronco à frente, ele é obrigatório ter num salto plongé, que é como chama esse movimento. Então, o salto plongé, ele não precisa ter a perna a 180, mas ele precisa ter o tronco inclinado à frente. Agora, quando eu falo de um grande salto, que é o salto grand GT, ou o salto espacate, chame lá como você quiser. Ele precisa de 180 nas pernas ou mais. Ficou claro? Então, quando ela tiver o salto para pré-acrobático, você vai exigir que ela desça o tronco. Ela precisa estar com o tronco para frente. Muito bem. Vou falar agora um pouquinho da escola ucraniana. Se você conhece algumas ginastas da Ucrânia, tá? Você vai ver que é uma escola que salta muito. Inclusive, eu lembrei de uma outra imagem que eu queria ter colocado na live de hoje, eu não trouxe para vocês, vou colocar nos stories depois. Essas ginastas lá da Ucrânia, elas têm uma potência nas pernas para a elevação do salto muito, muito bonito. Mas não é necessariamente algo, vamos lá, que é natural delas, tá? Pode ter um pouco de genética, né? Mas muito de trabalho. Então, por que eu destaco a escola ucraniana? Porque a gente vê ginastas com muito potencial em relação a saltos, uma amplitude muito grande. E quando você observa esses saltos em câmera lenta, você vê o detalhe. O detalhe está no passo anterior ao salto. Então, se você não estiver incentivando a sua ginasta a realizar o salto espacate, dando um passo anterior ao salto com muita atenção, lógico, com todo o trabalho que você também vai oferecer a ela,
você não vai ter o resultado que você almeja. As ginastas precisam fazer uma flexão de joelho, certo? E uma flexão onde ela tenha uma potência para empurrar o chão no salto. Então, quanto mais ela flexionar, não necessariamente quanto mais, mas vamos lá, vamos pensar diferente essa frase. Então, é o seguinte, ela precisa fazer uma flexão dos membros inferiores para poder impulsionar o corpo e ter essa velocidade para saltar. E por isso eu trago o exemplo da escola ucraniana, que tem várias ginastas que saltam com muita elevação na perna da frente. Mostrei para vocês antes, mais uma vez, a imagem da Natália Godunko, que é também uma ginasta ucraniana e tem saltos lindíssimos. Inclusive, quando eu era ginasta, ela também era ginasta. Esse aqui era um salto que me chamava muita atenção, porque, meu Deus, olha essa perna, tá fazendo um L, né? Então, é uma foto, assim, bastante antiga. Ela está realizando aqui um salto com impulsão dos dois pés, como eu conheço essa ginasta, eu posso te afirmar. Ela não está fazendo o chassé, passo, saltou, mas sim uma impulsão de dois pés, que também é possível. E ela tem uma facilidade muito grande aí de elevação da perna. Val, eu preciso fazer um L com a minha perna, a minha ginasta? Não, ela não precisa. Mas ela precisa ter elevação da perna no mínimo a 180. Certo? Tô vendo muitas pessoas entrando por aqui. Vocês já compartilharam esse conteúdo com outros professores de GR? Olha, a Caterine tá por aqui também. Seja bem-vinda, Kati. Welcome, Kati. Esse conteúdo aqui é feito para professores, então aproveita, compartilha. Toda segunda-feira às 8 da noite e quintas-feiras ao meio-dia a gente tem esse encontro aqui ao vivo. Então é o momento de você falar comigo, tirar suas dúvidas e também aprender um pouquinho sobre ginástica rítmica, e eu também aprendo com vocês. Muito bem, mais uma foto aqui da Natália, né, com seu salto com a perna aberta aí com bastante amplitude. E agora a gente vai visualizar um vídeo. Vamos ver esse vídeo aqui. Olha só, quando eu falo para você que a perna da frente precisa ter elevação máxima, é sobre isso que eu tô falando. Esse é um salto específico, tá? Esse aqui é o salto que a gente fala que são os 3 saltos seguidos. Direita, esquerda, direita. Mas não se apegue ao salto que ela está executando, e sim a forma como ela sobe a perna da frente. É por isso que eu trouxe essa imagem aqui. Visualiza como ela chuta a perna da frente estendida e como ela impulsiona o solo. Você consegue visualizar isso? Eu preciso que você entenda com detalhes isso aqui. A sua ginasta não precisa abrir 180 para mais, 189, 200 graus, mas ela precisa subir a perna da frente estendida e com potência. E mais uma coisa para você observar, olha o passo que ela dá antes de realizar o salto. Observe como ela impulsiona o chão com energia e potência para realizar esse salto. Então, você quer que a sua ginasta consiga realizar o salto Grand GT com excelência? Preste atenção ao ajuste do ponto zero. Esse é o ajuste do ponto zero. É você, como professor, saber aonde corrigir na ginástica rítmica para que ela alcance o resultado que você deseja. Então, vamos ver mais um vídeo aqui, ó. Aqui é a Ana Bessonova, pequenininha, super novinha, realizando um salto espaccato. Simplesmente o salto espaccato, o salto Grand GT, e com uma potência incrível desde pequena, né? Visualize a amplitude das pernas, mas observe os detalhes. Observe como antes de saltar, ela empurra o chão. Ela empurra o chão. Com os pés, com as pernas. E não tem força de tronco. Veja que o tronco dela tá pleno, paradinho, tranquilinho. Tem o quê? Impulsão no solo com as pernas. Agora que eu vi que eu tô com a minha camiseta aqui, ó, do método ginástica rítmica com excelência. Então, você precisa entender que a sua ginasta precisa entender esse detalhe, esse ajuste, essa cereja no bolo para que o movimento aconteça com excelência. Maravilha? Vamos a mais um vídeo, então. Aqui, a Bessonova também está realizando um outro salto, tá? Mas eu quero que você observe a perna da frente. Observe a perna da frente, o quanto ela eleva para realizar o salto. E é isso que você precisa buscar.
Val, mas a minha ginasta não vai realizar esse salto aqui, não. Não tem problema. A gente está entendendo agora o processo de realização de um Grand GT, de um salto espacate, aquele que ela vai precisar abrir 180. E se ela não passar por esse processo de elevar a perna, não existe salto. Aqui ela está realizando um outro salto, tá? Que é o Grand GT, mas em rotação, então a gente chama ele de GT en tournant, e observe como a perna dela sobe. Observe como ela impulsiona o chão. Observe como ela salta para cima. Parece redundante, né? Parece redundante falar ginasta, salte para cima. Não tá para saltar para baixo? Dá. Acredite, tem ginasta que salta assim, ó, para baixo. E a gente quer o salto para cima. Muito bem. Agora nós temos aqui Natália Godunco. Observe a força que ela faz com as pernas para impulsionar. Assim que ela flexiona, ela cai no plié e ela empurra o chão para trás, ó. Observe os detalhes. Lembra que eu falei antes que ela estava lançando o aparelho corda? Essa é a ginasta da foto que você viu antes, onde ela lança o aparelho e ela realiza os 3 saltos seguidos. Val, eu preciso realizar os 3 saltos? Não, esse aqui é um salto específico do código de pontuação. Mas o que a gente pode aprender com esse salto? A ginasta precisa impulsionar a perna do solo. Maravilha! Temos muitas pessoas entrando por aqui, muitos professores de GR, será? Fala pra mim de que cidade você tá falando. Fala pra mim se você já acompanha os conteúdos por aqui ou se é a primeira vez que você tá por aqui. Essa aula aqui é sua, é pra você. Então, não fique em silêncio, falem comigo, por favor. Falem comigo, por favor, para que vocês possam tirar suas dúvidas sobre os movimentos da GR. E aí, essa imagem aqui é uma imagem para te ajudar a entender o que você precisa ensinar à sua ginasta, mesmo que você não consiga realizar esse movimento. Você acha que eu consigo realizar esse movimento? Mas as minhas ginastas realizavam, porque eu sei como ensinar, e é isso que eu quero que você aprenda, para que você forme ginastas que ganham medalhas e que elas tenham sucesso na ginástica rítmica, e você também. Maravilha! Vamos seguindo aqui com os nossos conteúdos, a gente já viu esses vídeos. E agora, ó, eu quero que você observe essa foto. Essa foto, ela é incrível pelo seguinte. Observe que a corda dessa ginasta está extremamente esticada. Conseguiu observar? E ela está na vertical? O que essa foto me diz? Pensa comigo. Se essa corda está extremamente esticada e na vertical, significa que essa ginasta está saltando acima da altura da corda. Sabe o que isso significa? Que essa ginasta tem tempo de voo. E quando essa ginasta tem tempo de voo, ela pode realizar qualquer salto da ginástica rítmica. Se você imaginar essa foto, ao ensinar as suas ginastas, de repente até ilustrar com essa foto as suas ginastas, você consegue levar para elas a ideia do que é um grande salto. Ah, Val, mas ela tá fazendo salto com coluna, flexionado? Não sei. Agora a gente tá focando na altura, no tamanho da elevação desse corpo do solo. Tira um print disso aqui. Tira um print. Marca o @regimbr e compartilha ali nos seus stories para que outras pessoas possam ver esse conteúdo e todo mundo possa aprender com esse conteúdo. O que essa imagem nos apresenta é que a ginasta está saltando muito alto, a ponto de a sua perna estar elevada, certo? E mais do que isso, a corda está extremamente esticada na vertical. É isso que a gente busca para as nossas ginastas. Ah, Val, mas não. É isso que a gente precisa buscar com as nossas ginastas. Quando eu ensino uma ginasta, quando eu ensino um movimento, eu falo para ela, o objetivo é chegar aqui. Quando eu ensino para ela que ela tem que chegar aqui, ela pode até estar por aqui, mas ela vai almejar chegar aqui. Agora, se eu ensino para minha ginasta que ela tem que chegar aqui, ela vai ficar aqui. Acompanhe esse raciocínio. Você tem que dar para sua ginasta uma motivação além. Lembra que essa motivação precisa ser alcançável, tá? Não é nada impossível. Mas ela precisa entender qual é o objetivo final daquele exercício. Qual é o objetivo final daquele salto, daquela rotação, daquele giro, daquele equilíbrio. Então, não peça para sua ginasta o mínimo. Peça para ela alcançar níveis elevados.
trace metas alcançáveis, mas trace metas onde ela consiga realizar com excelência. Essa aqui é uma imagem que eu trago para vocês entenderem. Ela está realizando o salto espacate, simplesmente salto espacate. Você vai ver no vídeo já já, aliás. Ou não vai ver. Ah, não lembro se eu salvei esse vídeo. Mas enfim, ela está realizando o salto espacate. E ela está realizando esse salto com uma passagem do arco durante o salto. Sabe o que isso significa? Que enquanto ela está saltando, ela está realizando a recuperação do salto, porque ela recupera de um salto, isso aqui, de um lançamento. E além disso, além de recuperar, sabe o que ela está fazendo? Pois é, ela está saltando e abrindo as pernas. Ou seja, excelência no salto. Não tem como se ela não tiver elevação, se ela não tiver os aprendizados dessa aula de hoje. Mais um salto com coluna, que também é com impulsão de 2 pés. Observe na pontinha do pé de cima que ela está lançando uma fita. Então, aqui não precisa ser a 180 ou mais, como ela está, né? Muito mais do que 180. Mas é um exemplo de posicionamento de pernas e de braços com toda a excelência. Mais uma vez, a recuperação do salto. Olha só. Ela está durante o salto, realizando a recuperação do arco e passando por dentro. E olha a elevação da perna da frente. Mas a minha ginasta não consegue nem fazer o espacato no chão. Pois é. Então, a gente precisa trabalhar com aqueles aprendizados da outra aula que a gente já viu sobre espacate. Mas, entenda que o objetivo é elevação das pernas. Senão, não tem salto. Mais uma vez, de outro ângulo, ó. É ou não é um sonho de consumo essa perna lá em cima durante um salto? Minha gente, Bessonova era maravilhosa. Salto com coluna, flexão do tronco para trás, recuperação do aparelho, observe a perna da frente, observe o pezinho esticado. Aqui, perna elevada também, né? Então, se a gente não oferecer para ela esse aprendizado, não tem como a ginasta ter o que a gente quer, que é o resultado final. Aí eu te pergunto, você está ensinando as suas ginastas a terem os resultados que você quer? O que eu estou falando aqui? Se você quer que a sua ginasta realize um salto como esse, ela precisa aprender os ajustes do ponto zero. Ela precisa saber como chegar até ali. E esse saber como chegar até ali depende de você, professora ou professora de GR. Conta pra mim aqui nos comentários se esse conteúdo fez sentido pra você e se você entendeu sobre os ajustes do ponto zero que você precisa ensinar para suas ginastas neste movimento. Não estamos falando aqui de um salto a mais do que 180. Estamos falando aqui do aprendizado que você precisa passar para sua ginasta para que ela realize esse salto, que é exatamente o que a gente está buscando na ginástica rítmica. Observe. Dá para tirar uma foto, né? Sabe uma coisa que eu falo para as ginastas? Eu brinco assim com elas. Ó, eu tenho aqui na minha mão uma máquina fotográfica muito ruim. Muito ruim. E se eu demoro muito para tirar foto, se você faz muito rápido o salto, eu não consigo tirar foto. Então, eu preciso que você faça o seu salto e tire uma foto no ar. Essa foto é o auge do salto. Essa ginasta precisa compreender sobre a foto que ela quer ter desse salto. Se ela subir demais a perna da frente, subir demais a perna de trás e não subir a outra, não vai ter foto a 180. Então, eu preciso que você ensine a ela a como chegar nesta foto de excelência, que é essa foto com todos os detalhes e no máximo de amplitude da GR. E, por fim, eu trago aqui uma imagem para ilustrar para você o que é um Grand GT no balé. Afinal, esse nome veio do balé. Esse salto que é realizado com a rotação da perna de trás e, observe, o joelho apontado para o lado, ele é um salto do balé. Porque na ginástica rítmica a gente quer esse joelho encaixado, como você já aprendeu nos conteúdos por aqui. O que é um joelho encaixado? É uma rotação de quadril e ela não pode estar com essa rotação aberta. Rotação aberta invalida o salto na GR. E no balé? No balé está perfeito. No balé está perfeito porque é a técnica do balé. Então, eu preciso aprender o que é a técnica do balé
para aprender o que aproveitar do balé nas minhas aulas e depois eu aplico aquilo que confere a ginástica rítmica. E por falar em balé, eu disponibilizei para vocês por esses tempos a aula de um professor de balé incrível. O professor Daniel Siqueira é o nosso parceiro aqui do RGBR, que deu uma aula para professores de ginástica rítmica aprenderem balé para ginástica rítmica, ou seja, os aprendizados sobre balé nas aulas de GR. Comenta aqui para mim, balé, B-A-L-E, e você vai receber no seu direct do Instagram as informações para você acessar essa aula. Essa é uma aula do professor Daniel, não é uma aula da Val, onde você vai aprender tudo o que você precisa sobre balé para ensinar suas ginastas, porque você sabe que hoje existe um casamento com balé e a ginástica rítmica. As maiores ginastas do esporte, elas praticam balé com o intuito de melhorar a técnica da GR. Então, embora a gente está vendo esse salto e veja que não é o correto para a GR, existe algo muito correto aqui que é para mim do balé e da ginástica rítmica. Observe esse tronco e esse braço. Esse tronco e esse braço está com 0 de força. Existe sim uma leveza nesse tronco e nesse braço. E essa leveza é a técnica do balé que você precisa ensinar para suas ginastas. Val, mas como que eu vou ensinar balé se eu nunca fiz balé? Nessa aula do professor Daniel, a gente traz para vocês, né? Ele como professor traz para vocês todos os detalhes do balé que devem ser aplicados na GR. Então, ele te ensina o que você vai utilizar nas suas aulas. E se você quiser sair dessa aula com uma aula de balé para suas ginastas, também você consegue. Mas essa é uma aula do professor Daniel. E para receber sobre essa aula, você vai precisar digitar balé aqui nos comentários, tá? Então, balé, B-A-L-E, sem acento, pode ser com acento, pode ser balete também. Você vai receber o conteúdo dessa aula para você acessar e para você ter esse conhecimento. Maristela falou que usa essa frase também nos equilíbrios. Perfeito, Maristela, é exatamente isso. Tem que pedir para tirar foto, né? Senão não tem a foto que a gente quer, senão não tem o resultado que a gente quer. Maravilha! Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre esse conteúdo de hoje e eu quero fazer um pedido. O meu pedido é muito simples. Depois de tudo que você aprendeu aqui, que tal você compartilhar esse conteúdo com outros professores da GR para que eles acessem essas informações e a gente não tenha mais ginasta saltando errado e a gente não tenha mais falha nas nossas ginastas. O meu objetivo aqui é que você, professor de GR, aprenda para ensinar suas ginastas. E quando você ensina suas ginastas do jeito certo, sabe o que acontece? Vocês vão ganhar medalhas. E aí, eu vou ganhar a minha medalha. Porque a minha medalha é ver você ganhando as suas medalhas. A minha medalha é ver as suas ginastas melhorando na ginástica rítmica. A minha medalha é ver você, professor de ginástica rítmica, ensinando, com segurança e excelência. Essa é a minha medalha. Quando você domina o ensino da ginástica rítmica, você trabalha do jeito certo, você ensina o esporte do jeito certo e você tem resultados para suas ginastas e para você. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e nesse perfil eu te ensino a ser um professor de excelência que forma medalhas, mesmo que você não tenha, que forma ginastas que ganham medalhas, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então, tá tudo aqui para você. Você só precisa se dedicar ao seu sucesso na ginástica rítmica. Então, esse símbolo aqui embaixo está dizendo o seguinte: comenta, curta e compartilhe. É simples. Você sabe que o algoritmo faz isso. A gente precisa desse seu comentário, a gente precisa do seu curtir, a gente precisa do seu joinha para que a gente consiga continuar trazendo conteúdos por aqui. Sabe o que acontece quando você salva um conteúdo aqui do RGBR? Quando você comenta um conteúdo aqui do RGBR, o Instagram entende que esse conteúdo é importante para você. E quando esse conteúdo é importante para você, ele fala assim: acho que ela quer mais. Então, ele manda para você todos os conteúdos que eu posto. Inclusive, hoje eu coloquei uma postagem agora há pouco. Muito importante para você da ginástica rítmica. Uma dica de um livro valioso. Vai lá no feed e confere depois. Então, eu quero seu comentário ao final dessa aula. O que você aprendeu? Ou o que você não aprendeu? O que ficou faltando? Qual é a sua dúvida? Ou o que você agora vai começar a aplicar nas suas ginastas
e depois eu quero ver os resultados, hein? Então, espero você nos comentários. Um beijo grande e a gente se encontra segunda-feira às 8 da noite por aqui. Tchau, tchau!